寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Brunei e Macau, Brunei ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a Brunei, principalmente sobre a Revolução Socialista e a Independência, beleza? E entre outros também. E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre uma federação que Brunei comandava, mas que infelizmente ou felizmente não durou muito, né? Durou em média aí mais ou menos um ano, literalmente um ano. Mas afinal, que federação foi essa? Como que foi feita? E vocês já ouviram falar dessa federação ou não faziam nem ideia disso? E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, durante o início dos anos 40, surgiu uma proposta, né, do Partido Popular de Brunei, liderado pelo Azahari, já fiz vídeo sobre, de fazer uma federação, pois ele estava muito inspirado nos movimentos nacionalistas do Sukarno naquele tempo. E ele também, né, tinha falado com o sultão que ele ia prometer mais território, coisa do tipo e coisas do gênero. Então ele pensou em uma federação, né? E o porquê dessa federação? Justamente pelo fato, né, de que tanto Sarawak quanto Bornéu do Norte meio que já estavam ali sobre uma ocupação britânica, uma ocupação aí do Reino Unido, e a Malásia em si também. Mas essa ideia era o seguinte, né, que o estado de Sarawak e o Bornéu do Norte fossem independentes do Reino Unido e eles fossem incorporados aí ao sultanato de Brunei, né, que o Azahari ele estava planejando fazer uma monarquia federativa, né, e juntar os dois, mas a capital seria Brunei. Só que ele queria também, ao mesmo tempo, em que isso fosse de esquerda, né? Que o governo que liderasse fosse um governo de esquerda, o que eu não entendo numa monarquia federativa. Mas beleza. Então, ele pensou nessa ideia, falou com o sultão, né? Ocultando a parte da esquerda, e o sultão ficou meio receoso, ficou meio vou, não vou. Porque o sultão ele estava com medo de acabar perdendo autonomia, né, por causa das rebeliões internas. E não só isso, né, mas ele estava mais preocupado também com a questão econômica, né, da venda e distribuição e renda do petróleo. Porque afinal, né, se você tem um paizinho pequenininho e vende barris e barris de petróleo, você está extremamente rico. Mas quando você tem um país mediano e vende barris e barris de petróleo, a sua renda já cai um pouquinho. Então ele estava aí com um certo receio, mas ok, né? Essa ideia acabou não indo para frente, porque o Japão acabou invadindo, então essa ideia foi deixada aí de lado. Depois aí que a guerra terminou, já em 1946, né? Nesse pós-guerra, início aí da Guerra Fria, muitos movimentos capitalistas, nacionalistas, comunistas, países indo para a União Soviética, países indo para os Estados Unidos. O Azahari voltou com essa ideia, né, para o sultão, e o sultão, diferente aí dos anos 40, né, do início aí dos anos 40, dessa vez ele aceitou, né, pois o Azahari vendeu essa ideia como um movimento nacionalista, né, novamente tirar os britânicos e coisas do tipo. Só que o Azahari depois chegou com uma nova ideia de colocar a Malásia nessa federação. Afinal, os malaios podiam ter chance aí de lutar contra os britânicos e contra os interesses econômicos chineses. E estamos falando isso antes de 1950, tá?
Então, ele também deu a ideia de, para evitar tretas internas na Malásia, né, na Malásia peninsular, da Malásia ter seu próprio sultão, ou seja, né, enquanto Sarawak e Bornéu do Norte iriam pertencer ao sultanato de Brunei, já a Malásia iria ter o seu próprio sultão, mesmo fazendo parte aí da federação, né? Então o Azahari também acabou nomeando isso como a Federação de Bornéu do Norte. Só que o sultão ele ainda ficou meio pálido com as ideias, principalmente por causa de ter um outro sultão, né, que pode ser uma ameaça à soberania dele e também ameaça à economia por causa da renda e distribuição de petróleo. E por mais que ele tenha ficado animado, ele ainda meio que não concordou muito aí com essa questão aí da Malásia fazer parte. Mas beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Chegamos em 1956 e o estado de Sarawak e o estado de Bornéu do Norte, eles estavam cogitando a hipótese, né, de largar o dólar malaio e investir em uma moeda própria. E foi a partir desse momento, né, em que o sultão de Brunei começou a abraçar a ideia aí de criar essa monarquia federativa, né, de criar essa federação de Bornéu do Norte. E com isso as coisas até que estavam indo bem. Porém, o Azahari, sem o consentimento do sultão, ele estava criando já o próprio exército, né, que era o Exército Nacional de Bornéu do Norte, da Federação de Bornéu do Norte. E ele estava fazendo esse exército aí, lógico que também para defender o Partido Popular de Brunei, que era um partido majoritariamente de esquerda que eventualmente iria cair para o socialismo, né, iria acabar se convertendo para o socialismo. Então, essa ideia foi seguindo tal, só que em 1957, tanto o Sarawak quanto o Bornéu do Norte desistiu da ideia de largar o dólar malaio e eles voltaram aí, né, a aderir o dólar malaio como sua principal moeda. Já em 1960, o sultão de Brunei, né, ele estava negociando ali com a Malásia e com o Azahari, e ele estava até meio que concordando aí com a Malásia fazer parte aí dessa federação. Lógico que com algumas ressalvas, pois ele também já estava estudando a questão legal aí da venda dos petróleos e distribuição. Afinal, ele queria ficar ali com a maior parte, já que a capital, né, seria a capital aí da federação seria Brunei. Então, ok, né, a partir desse momento, em 1961, é formado a Federação de Bornéu do Norte, e essa é a bandeira aí, né, uma bandeira um tanto quanto diferente, mas a Malásia acabou que não fez parte aí dessa federação, a Malásia acabou ficando mais na dela, sozinha mesmo. Mas tem um porém, né, tempo vai, tempo vem, o Azahari e o sultão de Brunei já não estavam mais se entendendo. Isso porque quando foi formado a federação, a monarquia federativa de Bornéu do Norte, o Azahari ele ainda foi nomeado como primeiro-ministro, pois ele de certa forma garantiu aí mais territórios para o sultanato de Brunei. Mas, né, com aquelas também, né? Pois o Azahari ele também estava começando a se desentender com o sultão e o Azahari também já estava começando a planejar uma certa revolução, inspirado e dessa vez sustentado pelo Sukarno, que naquele momento compactuava muito mais com a esquerda do que no início aí dos anos 40. Então, a partir daquele momento, as coisas começaram a ir deteriorando, até que no dia 8 de dezembro de 1962 aconteceu a revolta socialista em Brunei. E com isso, o sultanato de Brunei e o exército nacionalista de da Federação de Bornéu do Norte, acabaram saindo no soco. Depois a Commonwealth, né, Malásia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, foram ajudar ali o sultanato de Brunei a dar um coça aí nos socialistas. E ok, né, pouco tempo depois os socialistas aí tomaram coça. Azahari pegou exílio na Indonésia
E como o movimento meio que foi uma ideia de Azahari e o Exército Nacional da Federação de Bornéu do Norte já não tinha mais aquela motivação, e o Sultanato de Brunei viu que isso ia dar ruim, né, revolta, pipipi, popopô. Aí, a partir desse momento, né, no final de 1962, a Federação de Bornéu do Norte foi desfeita e Sarawak e Bornéu do Norte e Sabah foram fazer parte aí sim da Federação, da Monarquia Federativa da Malásia. Beleza, e esse foi o fim, né, da tão desconhecida Federação de Bornéu do Norte. Me digam, vocês já conheciam Bornéu do Norte? Vocês já conheciam toda essa história, Brunei? Não? Sim? Comentem aí, vocês achariam melhor que Bornéu do Norte continuasse sendo uma federação, ou que seria melhor Brunei ser pequenininho, porém ser do modo que é organizado? Comentem aí e passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como uma pessoa se identifica. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Me siga no meu Insta, nas minhas outras redes sociais, vão estar todas aqui na descrição. Não se esqueçam de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve, falou e fui!